Alessandro vai me ajudar aqui com o piano, né? Esse piano lindo. Pode ser Lá maior. Lá maior, né? Gosto de Lá maior. Se puder botar um pouquinho do retorno aqui do piano para mim. Irmão, não sei você, mas eu creio na unção de Deus através de uma nota. Ah, Júnior, fala isso porque tu é do Ministério de Louvor. Não, irmão. Não tem a ver com isso. Eu creio no poder de uma nota executada. Davi tangia a sua harpa. Em alguns momentos ele compunha os salmos, mas em momento de guerra, de batalha espiritual diante de Saul, ele tangia a sua harpa. Oh! Eu creio na unção de Deus, através de uma nota que quebra o jugo, não só quebra como despedaça o jugo. Vidas são arrancadas do cativeiro, em meio ao som de um instrumento carregado da unção do Senhor. Ao som desse piano, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 21. João capítulo 21, nós vamos ler. Texto conhecido, mas essa palavra vem queimando o meu coração já há alguns dias, quase um mês. E eu venho digerindo cada dia um pouquinho de cada versículo. E eu quero me auto-ministrar aqui nessa noite, quero compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo está ministrando no meu coração, na minha vida. Quero compartilhar com você aquilo que eu desejo viver. Com você, meu irmão, que é a igreja do Senhor nessa terra. Aleluia! E esteja preparado que você vai ministrar essa palavra comigo. De tempo em tempo eu vou chamar você aí para estar falando comigo aí. Você vai falar daí e eu quero ouvir você. Amém? Aí diminuiu o amém, tá vendo? Em nome de Jesus, se for vergonha, o Senhor vai te arrancar do cativeiro da vergonha. Amém? João capítulo 21, nós vamos ler. Temos aqui também? Opa, que bom. Eu vou ler na minha versão, mas você pode ler aqui. João 21, a partir do versículo 1. Isso, vamos ler junto aqui então. Atrapalho vocês aqui? Não dá para ver? Vamos ler. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé. Pode baixar um pouquinho meu microfone que eu sou meio gritão. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia. Os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Diz-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Volta para mim, por favor, no versículo 3 ali, deixa o versículo 3 na tela. Irmão, lê comigo isso aqui. Disse-lhe Simão Pedro, olha só o que Pedro falou. Vou. Grava isso. Dizem eles, os demais que estavam com ele, disseram: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. Isso aqui é interessante, irmão. Essa fala de João. João escreveu esse livro, nós estamos lendo o livro de João. E aqui é interessante porque ele fala dele mesmo, né? Uma certa prepotência de João. Estava com ele falando dele mesmo, estava com ele o preferido de Jesus. Vamos continuar, só uma brincadeira, vamos continuar.
é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Até aqui. Até aqui está legal. Se puder deixar para mim o versículo 3 na tela, por favor, nós vamos navegar um pouquinho nesse versículo. Versículo 3, irmão, essa palavra vem queimando no meu coração, e alguns detalhes específicos nessa leitura, eu creio que você já conhecia esse texto, mas tem alguns detalhes aqui que às vezes passa despercebido, e eu quero estudar com você esse texto. Vamos entender um pouquinho o contexto histórico, antes de Pedro viver o que ele estava vivendo aqui nesse versículo. Pedro viu muita coisa caminhando com Jesus, sim ou não? Em um determinado momento ele teve discernimento do Espírito Santo, logo após ele teve um discernimento que não foi do Espírito Santo, o próprio Jesus disse, aparta-te de mim, Satanás. Então Pedro viveu altos e baixos ao lado de Jesus, viu muita coisa, acompanhou muita coisa. Em um determinado momento, que ele tem esse discernimento que tenta poupar Jesus do propósito, Jesus dizia, aparta-te de mim, Satanás. Em um principal momento da vida de Pedro, ele está com Jesus, Jesus está falando do que vai acontecer, do que precisa acontecer, porque havia um propósito já estabelecido por Deus, sim ou não? Que propósito é esse? Reatar eu e você a um relacionamento novamente com o Pai, nos dar acesso à paternidade de Deus. Então já havia um propósito estabelecido por Deus o Pai ao seu Filho Jesus aqui nessa terra. Então Jesus já sabia tudo o que acontecia, ele já estava alertando seus discípulos, preparando eles psicologicamente. Em um determinado momento, Pedro questiona e Jesus disse, tem mais, Pedro. Vigia, esteja atento, porque você vai me negar 3 vezes. Jesus alertou a Pedro. E de fato isso acontece, diante da cruz, Pedro está lá, Pedro nega Jesus. A partir daquele momento, irmão, eu imagino que Pedro mergulhou na pior fossa da vida dele. 3 dias que pareciam ser uma eternidade. Existem alguns estudiosos que dizem que Pedro viveu uma depressão profunda durante esses dias. Para nós 3 dias. E eu sou fissurado por essa fala bíblica. O terceiro dia, ao terceiro dia. Irmão, se eu tivesse uma estamparia, eu ia estampar uma camisa assim, E ao terceiro dia, 3 pontinhos. Só para gerar curiosidade nas pessoas, assim, o que aconteceu em terceiro dia? Eu ia falar tanto de Jesus para essa pessoa que me perguntasse, irmão. Tu não sabe o que aconteceu no terceiro? Olha, o terceiro dia mudou a história da sua vida e você não sabe o porquê. E ao terceiro dia. Mas 3 dias que para nós foi um novo destino, um recomeço em Deus. Para Pedro foram 3 dias de uma frustração profunda, de uma depressão terrível. E Pedro até chega a ir no túmulo com Maria, e chega lá, ele apenas vê alguns detalhes de vestimenta, mas na mente dele, ele não se lembrou que Jesus falou que ressuscitaria no terceiro dia, então ele acha também como Maria que Jesus foi roubado, o corpo de Jesus foi roubado, então ele continua sofrendo, ele continua ainda na depressão, e aí agora a gente chega nesse detalhe aqui, Pedro ainda não tinha tido um encontro com Jesus ressurreto, Pedro não sabia que ele tinha ressuscitado. Na mente de Pedro estava o quê? A sua última experiência com o Mestre. Estão comigo? Estão comigo, gente? Na mente de Pedro estava a sua última experiência diante do Mestre sendo crucificado. E eu imagino, irmão, que
aquelas 3 formas de ele negar, as 3 vezes em que ele negou, ficou ressoando na mente dele durante todo esse tempo. Esses 3 dias, Pedro viveu baseado nessa experiência de frustração. E aqui eu quero extrair a primeira lição para mim e para a sua vida. Não levante a mão, por favor, mas quem aqui nunca viveu como Pedro viveu, baseado nas suas frustrações e permitindo com que essas frustrações governassem a sua vida? Não levanta a sua mão, apenas pense e responda para você mesmo. Se tiver que levantar a mão, eu vou ser o primeiro a levantar. Sabe por que isso, irmão? Porque isso tem a ver com culpa. Repita comigo, culpa. A culpa é a maior ferramenta que o inferno vai usar para paralisar o propósito de Deus na sua vida. Vou repetir isso aqui para que você entenda. A culpa é a maior ferramenta que o inferno vai usar para paralisar o propósito de Deus na sua vida. Por quê? Porque quem vive baseado pela culpa, quem vive alimentado pela culpa, vive Isso, eu falei que vocês iam pregar comigo, vamos lá. Vive no passado, isso, está melhorando. Tem uma frase que eu amo, falo muito no meu Instagram, que se olhar para trás fosse bom, o retrovisor seria maior que o para-brisa. Frase de internet, mas que tem muito a ver e faz muito sentido para a nossa vida. Passado, culpa tem a ver com o passado. Enquanto a gente está olhando para o passado, nós não conseguimos projetar aquilo que Deus tem para nós, nós não temos um alvo específico à frente. Por quê? Porque o nosso hiperfoco está atrás. Pedro estava vivendo, durante esses dias, esses 3 dias, Pedro estava vivendo governado pela culpa. Mas, irmão, vamos imaginar aqui. Imagina ele assim, meu Deus, o mestre me avisou. Se ele não tivesse me avisado, até poderia ser aceitável, mas ele me avisou. Como é que eu fui cair nessa? Agora o mestre está morto. E a última experiência que eu tive com ele foi essa, irmão. Você consegue entrar na história e ficar imaginando? Eu sou meio doido. Quando eu leio a Bíblia, eu tento ficar imaginando que eu sou uma mosca voando lá e tal, e estou vendo toda a situação. Mas olha que interessante. Olha a atitude de Pedro. E Pedro não é o único, porque eu me identifico aqui. Disse-lhe Simão Pedro, após essa frustração que ele teve, após Jesus ter sido crucificado e ele viver esse momento de frustração, ele diz o quê? Vou. Pergunta. De onde Jesus tirou Pedro? Só o pessoal da frente aqui está pregando comigo. De onde Jesus tirou Pedro? Podemos fechar a Bíblia e ir para casa, então. Irmão, isso aqui é o suficiente para nós. Eu vou concluir essa mensagem, mas nós poderíamos parar por aqui. Irmão, a principal lição que eu aprendo aqui nesse texto, segunda lição que eu aprendo, as frustrações mal resolvidas na minha vida me fazem voltar para os lugares que Deus já me tirou. As minhas experiências mal resolvidas, as minhas frustrações, decepções, adversidades, circunstâncias, cada um dá um nome para isso, deserto, vale. O ímpio da adversidade, circunstância. O crente diz, eu estou no vale, eu estou na prova, estou na fornalha. Sim ou não, gente? Crentes têm um vocabulário meio específico, né? Esses dias teve um novo convertido que chegou para mim, e minha esposa, a gente dá o curso para os novos convertidos, chegou para mim, estão me chamando do negócio de varão, o que é esse negócio de varão? Comecei a rir. Glória a Deus, gente, só para descontrair. Irmão, seja qual for o nome que você dê para o dia mal que você está enfrentando, o desafio não é
não saber lidar com isso. O desafio não é não sentir dor com o que você está vivendo. O desafio é não permitir com que essa frustração te leve de volta para o cativeiro, ou para a estação, ou para o processo que Deus já te tirou. E é tão interessante porque nós lemos, isso aqui ocorre no mar de Tiberíades, mas em algumas outras versões você vai ler Mar da Galileia. Júnior, qual a diferença? Tiberíades é o nome da cidade em específico. E Mar da Galileia é o mar de água doce que banha a cidade de Tiberíades. Então em algumas versões você vai ler o Mar de Tiberíades, que foi o nome dado por Tibério depois de um tempo, ou você vai ler Mar da Galileia, mas é o mesmo mar. E é interessante porque foi nesse mesmo mar que Jesus passando, e Pedro, Tiago, João, eles vivem aquela experiência da pesca milagrosa. Não estão pegando peixe, vai mais para o fundo. Mas nós pescamos a noite inteira, não matamos nada. Vai mais para o fundo. Foi lá. Esse foi o início de tudo da caminhada de Pedro com Jesus. Pedro volta exatamente para o lugar de onde Jesus tinha tirado ele. E Jesus tem uma fala muito específica para ele. E essa fala seria o suficiente para mim, para Pedro, para você. Você não vai mais pescar peixe, você vai pescar homens. E Pedro volta para pescar? Irmão, estão comigo aqui? Por favor, me acompanhe. Estão comigo aqui? Jesus dá um comando, você vai pescar homens. Pedro vive uma frustração, ele volta de novo para o mesmo lugar, para o mesmo barco, para a mesma rede. Mas ele volta não para pescar homem, ele volta para pescar peixes. Irmão, que lição profunda para mim e para a sua vida. Não permita que nada nem ninguém te leve de volta para a estação passada, você já está avançando. Ei, Paulo nos dá um conselho sensacional, ele diz assim, olha, mantenham o foco avante, no alvo que é Cristo Jesus. Não olhando mais para as coisas do passado, mas olhando para o meu alvo adiante, que é Cristo Jesus. Não é o passado, não é a culpa, não é o que aconteceu não pode mais governar a nossa estação. A estação que Deus quer nos levar é um nível maior de maturidade, de aprendizado. E são esses processos de frustrações que nos forjam a estar prontos para cumprir o propósito. Irmão, você não crê nisso? Então pega e lê a história de Pedro do antes e depois, no livro de Atos, já dá para ter uma experiência de que Pedro está vivendo algo novo. Aí você vai nas cartas de Pedro e você diz assim, não é o mesmo Pedro cortador de orelha. Não, que escreveu essa carta aqui não é o Pedro sanguíneo, que falava o que pensava. Por que isso, irmão? Porque a frustração ela não vem para nos parar. Somos nós que permitimos sermos governados pelos nossos sentimentos e permanecer, e voltar atrás, retroceder. Mas é nos processos de frustrações que nós somos forjados. Eu não sei se tem marinheiro aqui, se tem gente que já trabalhou na pesca, mas eu ouvi de um homem da marinha dizendo que é nos piores mares que os verdadeiros marinheiros, os melhores marinheiros são treinados. Aleluia. Irmão, não é o que eu sinto, não é o que você sente. É não permitir que os nossos sentimentos governem a nossa vida. Deus está nos levando de tempo em tempo a novos lugares, a novas estações. Faça uma análise da linha do tempo e você vai enxergar a mão de Deus em pequenos detalhes e grandes detalhes da sua vida. Sempre foi Deus, nunca foi a nossa capacidade, sempre foi a graça de Deus, nunca foi a nossa autossuficiência, sempre foi a graça abundante de Deus na nossa vida, sempre foi Ele nos condicionando, nos direcionando, nos levando a tempos e estações, e a cada tempo e a cada estação a gente sobe um degrau a mais, em níveis de maturidade com Ele. Só que aí no momento da frustração, muitas vezes nós desejamos retroceder, voltar para a estação passada, retroceder, voltar para o mesmo barco.
para a mesma rede, depois de tudo que já tinha vivido com Jesus. Porque ele esqueceu de um pequeno detalhe: ao terceiro dia. Ao terceiro dia. Pedro não se atentou a um detalhe dentro de toda essa história. Por que, Júnior? Ao terceiro dia seria a válvula de perseverança para ele. Falhei, mas ao terceiro dia eu vou me consertar com o mestre. Não, irmão, você não entendeu. Pedro tinha um trunfo, que seria o quê? A misericórdia de Jesus. Mas Pedro se atentou apenas à experiência frustrante. E se esqueceu daquilo que seria a ferramenta na perseverança. Em não voltar. Eu errei, mas eu sei que eu errei. Mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Irmão, e Jesus é tão lindo. Se você for ler em Lucas ou em Mateus, você vai ver o Espírito de Jesus falando com Maria. Maria não conhece que é Jesus ainda. Só depois de um tempo de conversa que ela então reconhece Jesus. E Jesus, com uma fala muito mansa e específica diante de tudo aquilo que Pedro estava vivendo, ele diz assim, ó: vá, diga aos discípulos Irmão, Pedro era discípulo, sim ou não? Prega comigo, vem. Pedro era discípulo, sim ou não? Então, se Jesus tivesse dito para Maria, ó, diga para os discípulos que eu estaria lá e vou encontrar eles lá, pronto. Seria o suficiente? Sim ou não? Mas Jesus, assim como conhecia Pedro, o coração de Pedro, e tudo aquilo que Pedro estava vivendo, Ele conhece você. Ele sabe das experiências, das adversidades que você tem enfrentado. E Ele faz questão de citar o teu nome: João, Maria, eu quero me encontrar contigo. Me espera lá na Mar da Galileia que eu vou estar lá. Ele conhece você, Ele sabe o seu nome, Ele te assiste. Jesus faz questão de citar o nome de Pedro, por quê? Porque é isso que vai gerar esperança no coração de Pedro. Pedro, não desiste, Pedro. O que aconteceu lá atrás passou, Pedro. Eu tenho algo muito precioso para entregar nas tuas mãos, Pedro. Eu tenho algo específico para ti, algo chamado ovelhas, algo chamado igreja. Eu quero confiar a ti o início de uma grande obra. Pedro nem sabia o que estava por vir. Pedro nem sabia o que ia acontecer, e você pode encontrar isso no livro de Atos, de tudo que ele viveria após esse momento de frustração. Eu já estou indo para o final dessa mensagem, não quero passar do tempo. Irmão, Jesus é tão lindo que ele cita o nome de Pedro para Maria. Diga aos discípulos e ao Pedro que eu estou indo para o Mar da Galileia. Isso aqui é até interessante, porque eles saem do mesmo lugar de onde ele tirou eles. Sabe das coisas ou não sabe, irmão? Sabe ou não sabe? O salmista Davi diz que ele nos conhece, ele já conhecia quando éramos uma criatura informe. Ele já sabia de todos os nossos dias. O Senhor te conhece e sabe de todas as suas necessidades. E hoje Ele te chama pelo nome. Oh, aleluia! Hoje Ele te chama pelo nome. Você não está sozinho, você não foi feito para caminhar sozinho. Hoje o Senhor te chama pelo nome. Jesus volta para o Mar da Galileia. E é muito interessante porque nós lemos que eles pescaram uma noite toda e nada apanharam. Irmão, outra lição aqui, terceira lição que eu aprendo para a minha vida. Vai anotando as lições aí, irmão. Vai anotando. Bíblia é manual de vida para o crente. Vai anotando as lições. Terceira lição. Eu posso voltar. Eu posso retroceder. E quando eu retroceder, nada vai estar conspirando a favor. Tudo vai estar conspirando contra. Irmão, prepara um glória a Deus aí. Prepara um glória a Deus aí. Por favor. Bota o versículo 5 na tela para mim, por favor. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam, não. Próximo.
E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixe, irmão. Ainda que nós retrocedemos, ainda que a gente volte para a estação anterior, nada está acontecendo. Mas quando Jesus pisa na praia, quando ele pisa na areia da praia, meu irmão, ei, tem peixe na rede, as coisas começam a mudar de figura. Não apanhamos nada, Jesus chegou na praia. Quando Jesus chega, a provisão vem. Quando Jesus chega, as coisas começam a se tornar diferentes, a abundância vem. Quando Jesus chega, ei, os grilhões começam a cair por terra. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Trabalharam uma noite inteira, não pescaram nada. Quando Jesus chega na praia, ele diz: tem alguma coisa? Não, pegamos nada. Agora faz assim, joga para a direita, irmão. Por isso que eu não me canso de falar, o melhor lugar para se estar é diante da presença do Mestre. Viver longe dessa presença é viver uma vida desgraçada, sem a graça de Deus. Quando Jesus chega, o cenário muda. Irmão, está entendendo por que nós não podemos viver sem Jesus na nossa casa? Irmão, está entendendo por que nós não podemos viver sem Jesus na nossa família? Está entendendo por que não podemos viver sem Jesus um minuto da nossa vida sequer? Porque viver sem a presença dEle é viver uma vida de frustração, é viver uma vida de escassez. Mas quando a presença dEle chega, irmão, talvez você não entendeu ainda como funciona o mundo espiritual. Essa mesma presença que chegou na praia lá e trouxe a abundância de peixe, é a presença de Deus que está aqui também nessa noite. Ei, é essa mesma presença. Só que a nossa mente é muito racional, a gente precisa ver as coisas para crer. E essa racionalidade, essa cultura brasileira de ter que tocar nas coisas, que muitas vezes nos rouba de viver essas experiências sobrenaturais com o Senhor. Jesus chegou naquela praia e as coisas mudaram totalmente. Os discípulos então começaram a reconhecer. Pedro sai correndo, pula na água. Porque Pedro entendia que era o melhor lugar para estar, era aos pés do Mestre. Eu imagino Pedro agora, um Pedro quebrantado. Depois de tudo que viveu, um Pedro quebrantado. Um Pedro que aprendeu com os processos de preparação. Tinha tanta coisa por vir ainda. Tinha tanto propósito de Deus para a vida de Pedro. Só que agora Pedro começa a rasgar o seu coração em quebrantamento e arrependimento. E Jesus, com muito amor, derrama o seu amor sobre a vida de Pedro. Assim como Ele está aqui hoje derramando o seu amor sobre as nossas vidas. Mas o grande desafio ainda é esse: não retroceder. Eu creio que eu estou ministrando para uma igreja que não vai retroceder. Eu estou ministrando para pessoas, irmão, recebe isso por favor, eu estou liberando uma palavra profética. Eu estou ministrando para a igreja Verdade em Cristo que não vai retroceder. Eu estou ministrando para famílias de Ilhota que não irão retroceder. Ainda que tudo esteja conspirando contra, eu vou permanecer, porque ao terceiro dia Jesus vai chegar na praia. Uou! Ao terceiro dia Ele vai chegar.
Ao terceiro dia, Jesus chega no ambiente. Ao terceiro dia, Jesus chega na sua casa. Ao terceiro dia, ei! Quem está comigo aqui, por favor? Ao terceiro dia, mas ao terceiro dia, mas ao terceiro dia, mas ao terceiro dia. Ei, você que está entendendo isso, se coloque de pé, você que está entendendo isso, por favor. Ao terceiro dia ele chega no ambiente e as coisas mudam, a nossa vida muda. Aquilo que não estava dando certo começa a dar certo. Oh. E aí depois que a gente vive essas experiências como Pedro viveu, talvez a nossa fala seja como um texto que está no livro de Hebreus, capítulo 10, o último versículo, por favor. Se puder botar a versão, bom, pode botar essa versão aí, não tem problema não. Depois de viver dias de frustrações e ser lapidado pelo processo. O último versículo de Hebreus 10. Isso. Tem uma versão que diz assim, ó. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem. Seguem? Avante é para onde, irmão? Avante é para onde, irmão? Nós não somos dos que regridem. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas sim dos que creem e seguem avante. Eu falei para você que eu estou ministrando para uma igreja que vai olhar à frente, que vai olhar adiante. A frustração não vai te parar. O dia mau não vai te parar. Ainda que você esmoreça, ainda que você se sinta fraco, não tem problema. Porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. A graça não é por forte, a graça é por fraco. Ainda que você esteja fraco, você será fortalecido pela graça de Deus. E você não vai retroceder, nós não iremos retroceder. Se você entendeu isso, feche seus olhos, eu quero orar com você nessa noite. Mas antes de orar, eu gostaria que você começasse a verbalizar para Deus como está o seu coração hoje. Como você está hoje? Fala para Deus. Isso, nós precisamos aprender a verbalizar os nossos sentimentos diante dEle. Enquanto você ora aí, mesmo com murmúrios baixos, eu quero que você confesse a Deus como está o seu coração hoje. Não fique procurando palavras bonitas, apenas fale para Ele como está o seu coração. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Isso, declare isso. Não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou
Nessa noite o Senhor sonda e conhece cada coração, cada dificuldade, Senhor. Cada estação que os meus irmãos estão passando. Mas nós entendemos nos teus processos para as nossas vidas e cremos no teu propósito estabelecido para cada um de nós aqui, Senhor. Eu creio no teu propósito para a vida de cada irmão meu aqui presente. Pai querido, que o Senhor nos preencha com uma unção de ousadia, de intrepidez, perseverança do Senhor nas nossas vidas, para que continuamos focados no nosso alvo que é Cristo. Não iremos retroceder, mas estaremos avante, marchando avante. A igreja do Senhor não parou, a igreja do Senhor continua marchando triunfante. Nós somos igreja do Senhor nessa terra, nós seguimos avante, Deus, crendo que o Senhor está no controle das nossas vidas, crendo que o Senhor está cuidando de tudo. Por isso eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos, a casa, a família, tudo aquilo que leva o nome deles esteja guardados, selados no teu sangue, Pai, em nome de Jesus. Gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos seus pés. Eu tenho fogo. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso.